Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e juntamente com nossa Mãe Maria Santíssima, que eles sejam sempre louvados e amados. Meus amigos e minhas amigas, espero que vocês estejam bem, apesar de tudo o que está acontecendo no nosso país e apesar dos vídeos e imagens que cada vez mais nos deixam mais tristes. Também ainda tem pessoas que com o coração duro, que ainda não querem acreditar que o único meio para a gente poder diminuir o impacto dessa pandemia e passar logo, né, por esse momento de quarentena, buscando assim a cura e o livramento para todos nós, é justamente tendo que permanecer em casa. Esse permanecer em casa pode parecer um pouco difícil no início, por causa que também, se a gente reparar bem, parece que nós vivemos muito ligados a coisa que é externa a nós. Nossa vida ela vai sempre se preenchendo daquilo que está sempre fora. E muitas vezes nós temos medo de olhar até dentro de nós, né? Ah, e é interessante justamente isso, por causa que esse olhar adentro, né? Nós podemos ver justamente as famílias. Muita gente está passando agora por um momento delicado, inclusive no matrimônio, muita família está brigando e tudo mais, por causa que não se deram tempo para poder se conhecer e parece que eles estão conhecendo agora. Depois de longos anos, né? Depois de longos anos aí, sempre no exterior. Então as redes sociais dizem uma coisa, mas a vida cotidiana nos mostra outra coisa. Então, assim, eu sei que tem muita gente que precisa trabalhar, tá certo, e de maneira particular, e as pessoas profissionais da saúde, além dos médicos e enfermeiros que estão na primeira linha combatendo esse vírus, também o pessoal da recepção, né, as pessoas aí da almoxarifado, da limpeza e tudo mais, farmácia. Então, assim, além dessas pessoas profissionais, também tem outros lugares, né, e outras profissões que não puderam parar, o ramo de alimento e tantas outras coisas. Então, assim, por essas pessoas, tá certo, que nos pedem somente para a gente poder ficar em casa e colaborar com esse pequeno esforço, ficar em casa, e colaborar com eles no combate a essa pandemia, a esse vírus, e mesmo assim ainda tem gente que não está acreditando e está achando que é brincadeira. Gente, preste atenção um pouco. O dinheiro, se é que estamos hoje recebendo algo, porque eu não sei como está a situação no Brasil, mas se nós estamos recebendo algo hoje, uma ajuda financeira para estar em casa, quero dizer para vocês que isso não é ajuda nem esmola que o governo está dando, não. Tá certo? O Brasil é um dos países que mais paga impostos no mundo. Então, assim, pode ser que a gente vai sentir verdadeiramente um golpe no sentido econômico. Eu não tenho dúvida, isso vai passar. Mas, assim, eu já vi empresas falirem e depois de muito esforço os donos conseguirem levantá-la de novo. Mas eu nunca vi, humanamente falando, aqui entre nós, seres humanos dessa época, eu não vi pessoas morrerem e voltarem à vida. Então, assim, eu sei que é difícil, mas se está existindo algum meio, alguma maneira de você sobreviver dentro de casa com o pouco que você tem, e esse pouco que você tem ainda dá para você compartilhar com teu vizinho, com aquele que mais necessita, faça, tá certo? Muitas vezes mesmo, só quem vai sofrer vai ser o pobre, tá certo? Porque o rico tem a despensa cheia. Então, assim, em vez de mandar o pobre funcionário ir para a rua trabalhar, por que justamente a gente não faz uma catequese, né? Uma petição, um pedido aos ricos que têm bastante para poder eles doarem? E justamente assim a gente poder a fazer o bem e a compartilhar os bens que são para todos. Eu digo isso, gente, não é querendo condenar nenhum rico, não, porque com certeza muitos deles conseguiram legitimamente os bens que têm, e o dinheiro que têm, não tenho nada contra. E muito menos não é a riqueza que vai levar ninguém para o inferno, não. Assim como a pobreza não vai levar ninguém para o céu. A pobreza ela tem que ser acabada, tem que ser eliminada. Ser pobre não é uma virtude.
É uma condição social que foi imposta, tá certo? Então, assim, existe justamente a diferença de pobre em espírito e pobre em espírito. Porque justamente nós somos chamados à humildade, né? E essa humildade implica justamente a nós abrirmos mão de tudo que nós temos para confiar somente no Senhor. E eu conheço muitas pessoas ricas que são assim, que verdadeiramente têm, mas sabem que o que tem é passageiro, é completamente material. E acreditam e têm muita fé no Senhor, tá certo? Como também eu conheço muito pobre que ao pouco que tem é apegado e não quer abrir mão disso. Então, o pecado não está em ser pobre ou ser rico, o pecado está no apego, e a virtude para poder se livrar desse apego é justamente a humildade. Reconhecer que nós somos passageiros e tudo que nós temos é dom e graça do Senhor. Agora, outra coisa é injustiça social. Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu não sou centro, não. Eu não sou e nem vem aqui o caso dizer em quem eu voto e deixar de votar. Eu só chamo a atenção para você justamente pelo fato de que muitas vezes nós cristãos, isso é uma chamada para nós cristãos católicos, muitas vezes nós estamos de joelhos dentro da nossa casa rezando, pedindo ao Senhor para matar a fome de muita gente que está aí fora, mas quando passa alguém na minha porta, eu digo que não tenho, eu não ajudo. E depois eu volto a dobrar meus joelhos de novo, dizendo: Ô Senhor, por favor, olha, reza, eu rezo por este homem, por esta mulher, por esta menina, enfim, por esse que passou aqui na minha porta, Senhor, que ele possa encontrar pessoas generosas que ajude. Eu digo, meu Deus, mas tu, né, tu é essa pessoa generosa que deveria ter ajudado, porque o Senhor te deu condições para que tu pudesse fazer isso e tu não fizeste. Ou seja, e justamente entra a mesma coisa na situação aqui do coração duro dos judeus. Tá certo? E nesse sentido aqui, os nossos irmãos maiores estavam a todo momento querendo matar a Jesus, querendo apedrejá-lo e tudo mais, porque tinham esse coração duro, porque esperavam o Messias, esperavam justamente a salvação, aquele que viria redimir a todos. O Messias, Jesus estava diante deles, mas o coração estava tão duro que não conseguiam vê-lo. E muitas vezes nós também estamos passando por isso. Será que a gente não percebe que nós hoje somos esses instrumentos de Deus para aliviar o sofrimento dessas pessoas? E a pergunta justamente que eu faço é: por que nós não fazemos? Por que nós temos que esperar também que os grandes façam? A solidariedade muitas vezes começa de baixo. Eu sei que tem muitas pessoas que estão fazendo muita coisa, mas não saem nas redes sociais por causa que o bem geralmente não dá ibope, né? Quem dá ibope justamente são notícias ruins, carnificinas, sofrimentos e tantas outras coisas. Então isso dá ibope, mas a coisa boa mesmo não dá ibope, porque a gente também não está nem aí para isso. Tá certo? Então, assim, quando a gente pegar um texto na mão, quando a gente justamente olhar para um lado, tiver vontade de rezar no Santíssimo e tudo mais, vamos lembrar disso? Que nós verdadeiramente hoje somos instrumentos desse Deus, e esse Deus, que é assim que na pessoa de Jesus ele fez tantas obras lá e revelou o amor e a misericórdia de Deus, também nós somos invitados a ser hoje pequenos cristos, né, pequenos ungidos da presença e do amor de Deus na vida de cada pessoa que se encontra conosco. Então, assim, essa é o convite que eu faço hoje para vocês, para que depois também nós, como instrumentos, possamos manifestar o amor de Deus e outras pessoas passam a crer que verdadeiramente ele existe. Por causa, se minha fé, meu testemunho de vida, minha fé, não faz com que outras pessoas se aproximem mais de Deus, então alguma coisa está errada. Eu preciso, no fundo, rever o que está acontecendo. Tá certo? Então, que a gente possa, ah, além de estar julgando quem faz ou quem não faz, que nós possamos fazer a nossa parte. Tem muita pessoa criticando nas redes sociais, dizendo muitas vezes também, por outro lado, alguns que querem sair, outros que querem ficar, algumas pessoas escutando a pessoas grandes e poderosas do país dizendo que isso é só uma gripezinha, que isso vai passar. Por outro lado, pessoas defendendo justamente a ideia do, da, da, a ideia de verdade é que não, né, que não é só uma gripezinha. Inclusive, eu fico um pouco indignado com isso, porque de fato não é só uma gripezinha, não. A coisa de verdade é muito séria. Mas tem gente ainda que não entende isso. Então, assim,
Vamos, por favor, ser humildes e, dentro dessa humildade, atuar com generosidade. Que se a gente conseguir fazer isso, com certeza, a gente não só vai sair desse momento de dor e sofrimento que estamos vivendo, senão também que nós vamos chegar, de fato, a um nível muito maior do que um dia foi a nossa própria humanidade. Tá certo? Então, vamos de verdade dar testemunho desse Deus que faz as obras grandes nas nossas vidas e na nossa sociedade, e vamos ser assim então colaboradores dessa obra maravilhosa do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tchau, tchau.